Se alguém tivesse dito há alguns meses atrás que o Liverpool, o gigante europeu 6 vezes campeão da Champions League, 2 vezes campeão da Premier League e detentor de uma das histórias mais sólidas do futebol mundial, iria despencar de rendimento e começar a colecionar derrotas para times pequenos, você acreditaria? Mas é exatamente isso que está acontecendo. E quando a queda é tão estranha quanto essa, algo aí não está sendo bem contado e é aí que começa a nossa história. Mas como um time tão grande chegou a esse ponto? Essa é a pergunta que vamos responder hoje. E eu te garanto que a explicação é muito mais complexa, curiosa e dramática do que realmente parece. O Liverpool gastou quase €500 milhão em reforços, trouxe jogadores badalados e de repente está tomando goleada dentro de casa, perdendo para times da parte de baixo da tabela e vivendo a pior sequência de resultados desde 1992, cara. Mas como que um time que é o mais recente campeão da Premier League se torna fraco desse jeito? A resposta envolve tática, pressão psicológica, lesões, despedidas traumáticas e decisões que, sinceramente, jamais daria para imaginar que um clube do tamanho do Liverpool faria. O Liverpool não é um clube que é de ficar trocando de técnico toda vez que vai mal. A prova é que durante décadas o clube teve apenas 22 técnicos, e é difícil ver um clube fazer isso nos tempos de hoje, né? E mesmo com essa filosofia, foi tricampeão da Liga Europa, 6 vezes campeão da Champions League, como já dissemos, e também 2 vezes campeão da Premier League. E a última vez que foi campeão da Premier League foi justamente na temporada 2024-2025, sob o comando do Arne Slot. Mas a grande mudança começou foi lá em 2015 com a contratação do Jürgen Klopp, que já chegou soltando uma frase de impacto. Ele disse o seguinte: parem de duvidar e comecem a acreditar. Mano, o cara ganhou a confiança da torcida ali mesmo, naquele momento, com aquela frase. E não foram só palavras ao vento, não. O Klopp realmente transformou o Liverpool num trator. Era um time com um ataque insano que marcava em linha alta o tempo todo. E mesmo assim, em sua primeira temporada completa, os Reds ficaram apenas no 8º lugar na Premier League naquele ano de 2016. Mas em 2018, as coisas começaram a melhorar. Naquele ano, o Liverpool já podia contar com o Salah, com o Mané, com o Firmino, Van Dijk, Alexander-Arnold, enfim, uma turma que sabe jogar bola, né? Tanto que chegaram à final da Champions naquele ano, mas o problema é que enfrentaram o embalado Real Madrid, doido para ganhar mais uma Champions. A torcida do Liverpool estava até esperando um final épico, mas acabou sendo um resultado muito ruim para os Reds. Fora as coisas que aconteceram naquela partida, mano. O Salah, lesionado pelo Sérgio Ramos, que a gente sabe que não perde viagem. Olhando o lance de perto, parece até que ele tomou um golpe de jiu-jitsu, cara. O fato é que o Salah teve que sair da partida depois daquele atropelo do Sérgio Ramos. Outro item bizarro que aconteceu também foi com o goleiro Karius, que deu uma vacilada monstro e acabou entregando a bola no pé do Benzema para ele fazer o gol. E como se tudo já não bastasse, né? Ainda teve o Bale fazendo um golaço de bicicleta. E olha que nem no FIFA a gente consegue fazer isso, cara. Bom, o fato é que perderam, né? Perderam essa final por 3-1, mas chegaram longe. E isso fez a torcida perceber e acreditar que o Liverpool estava de volta. E voltou mesmo. Na temporada de 2018-2019, o time ficou mais forte com a chegada de Alisson e também do Fabinho. Então, o elenco ficou desse jeito: Alisson no gol, na defesa Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Roberts. No meio-campo, Fabinho, o Henderson e o Hinaldo. E no ataque, o Salah, o Firmino e o Sadio Mané. Agora sim eles estavam prontos. Naquela temporada na Premier League somaram 97 pontos, ficando atrás somente do Manchester City, que fez um ponto a mais, vencendo a competição com 98 pontos. Mas apesar de não ter vencido a Premier naquele ano, o Liverpool venceu a Champions em uma partida jogada contra o Tottenham. Mano, o Tottenham dominou a partida o jogo todo, mas não conseguiu vencer o Alisson, que naquele dia estava pegando até pensamento. E graças a ele, o Liverpool venceu e levou a sua 6ª Champions da história. Na temporada seguinte, ano de 2020, o Liverpool finalmente colocou fim aos 30 anos de jejum da Premier League. E depois, na temporada de 2021-2022, chegaram novamente à final da Champions. E novamente jogaram contra o Real Madrid e novamente perderam, só que dessa vez com um gol do Vinícius Júnior. Reparou como o Liverpool estava sempre chegando longe dos campeonatos? Não dá para negar que o Liverpool ainda era um time muito forte. Afinal, chegar numa final de Champions não é para qualquer um, né? Mas nas temporadas seguintes, o Liverpool já não foi tão bem assim. As coisas começaram a desandar e em 2024 o técnico Jürgen Klopp anunciou a sua saída. Isso foi um choque para a torcida, porque eles consideravam um ícone daquela boa fase do clube. Ou seja, o Klopp era muito amado pela torcida.
Só que no lugar dele veio o Arne Slot e logo na sua primeira temporada, 2024-25, ele foi campeão da Premier League com uma goleada de 5-1 em cima do Tottenham. E a sensação que ficou da torcida foi que o Slot tinha mantido a máquina funcionando. Mal sabia a torcida que a temporada seguinte seria uma tragédia completa, porque depois de tudo isso, a implosão começou. E ela começou de um jeito tão estranho que ninguém entendeu foi nada. Primeiro vieram as contratações, e olha que contratações, hein? O Liverpool gastou 489 milhões de euros e com isso se tornou o clube que mais investiu no mundo. Os caras não estavam pra brincadeira não, velho. Fizeram contratações para praticamente todas as posições do campo. O Isak veio lá do Newcastle pelo valor recorde de 130 milhões de libras, que olha, pasmem, em real equivale a aproximadamente R$1 bilhão, velho. O Florian Wirtz, a joia lá do Bayer Leverkusen, também não foi nada barato, custando aos cofres do Liverpool cerca de 136 milhões de euros. E o Ekitike veio por 90 milhões de euros, sendo considerado um dos mais promissores da Europa naquela época, além do Kerkez e de outros reforços que o Liverpool trouxe. Mas, ao mesmo tempo que chegaram reforços de peso, também houve a saída de jogadores considerados importantes para o clube, como o caso do Alexander-Arnold, que foi vendido para o Real Madrid. No ataque, o Ekitike até surpreendeu positivamente. Teve um jogo que ele entrou contra o Manchester e acabou mudando completamente o ritmo e a dinâmica do jogo. Mas a mesma coisa não acontece com o Wirtz, que ainda tenta se adaptar ao ritmo insano da Premier League. Já o Isak tem decepcionado bastante na temporada, até porque criou muita expectativa na sua chegada, principalmente pela fortuna paga por ele. E enquanto os reforços tentavam se encaixar, o time começou a despencar. O Liverpool perdeu 9 dos últimos 12 jogos disputados nessa temporada, o que não acontece desde o ano de 1954, portanto há mais de 7 décadas atrás, além de já ter sofrido 20 gols em 12 partidas na Premier League, o que o coloca em 13º lugar na competição. E na Champions, os números também não são nada bons para o Liverpool, porque o time já sofreu 8 gols em somente 5 partidas. Sendo que na temporada passada tinha sofrido 5 gols em 10 partidas. Nota a diferença? Nota como o Liverpool anda em decadência nessa temporada? E o pior é que o Liverpool perdeu 3 partidas seguidas por 3 gols de diferença em todas elas, algo que também não acontecia desde o ano de 1992. Essas partidas foram para o Manchester City, onde perdeu de 3-0, perdeu também de 3-0 para o Nottingham Forest e tomou 4-1 do PSV dentro do Anfield, mano. Exatamente dentro do Anfield, a casa do Liverpool. E nesse jogo, o Van Dijk cometeu um pênalti bizarro. Ele colocou a mão na bola dentro da área de uma maneira que nem precisou de VAR para confirmar. Realmente o Liverpool está com a defesa completamente perdida, né? Mas isso não explicava tudo, porque mesmo jogando mal, esse elenco ainda é forte. Então o que realmente estava acontecendo? E é aqui que a nossa história fica bem mais pesada. Há 3 fatores que mudaram completamente o emocional do elenco do Liverpool. Primeiro fator, a tragédia com o Diogo Jota. Com o coração absolutamente devastado que a gente vem informar o falecimento de Diogo Jota. A fatalidade envolvendo o Diogo Jota destruiu o ambiente emocional do grupo. Ele era um cara muito querido, era importante também e estava lá há mais de 5 anos no clube diariamente convivendo com todos os outros jogadores. O Van Dijk até deu uma declaração emocionada sobre a sua ausência. O Salah chegou a ser filmado chorando. Não era apenas um jogador a menos no clube, era um amigo que não estaria mais ali. E isso derruba qualquer vestiário, cara. O segundo fator é a pressão absurda após os títulos e contratações caras que foram feitas. Os jogadores sabem que são os atuais campeões da Premier League, né? E também sabem que custaram fortunas aos cofres do Liverpool. E essa autocobrança, com certeza, pesa muito no psicológico dos jogadores. O terceiro fator é que o time perdeu intensidade. O Liverpool sempre foi sinônimo de pressão, mas agora não pressiona mais. No jogo contra o Nottingham Forest, por exemplo, ficou muito claro essa falta de combate do Liverpool, essa falta de pressionar os jogadores. E o quarto fator é o que o Arne Slot não consegue encontrar uma solução. O treinador tem feito muitas alterações durante os jogos que não fazem o menor sentido. Basta o time começar a perder, ele logo tira um zagueiro, coloca um atacante e recua o Gravenberch, por exemplo. Coisa que ele fez no jogo contra o Nottingham Forest e repetiu essa mesma forma no jogo contra o PSV. Perdeu tanto um quanto o outro jogo por 3 gols de diferença, como dissemos aqui. E a outra atitude que tem sido questionada é por que o Arne Slot não dá oportunidade para o Chiesa, que juntamente com o Ekitike tem sido o atacante que tem demonstrado um bom futebol nesse time atualmente. Outro detalhe que tem contribuído para a má face dos Reds é que o Salah está numa temporada
em que ele tem feito jogadas simples saírem erradas. Sem falar também no Van Dijk, que está irreconhecível este ano, cara. Mano, sério, o que é que tá acontecendo com o Liverpool, hein, velho? Mas calma aí, que tem muita coisa envolvida nessa história. E olha só, tem uma outra coisa que também atrapalha. É o caso do goleiro Alisson, que está afastado dos gramados e foi substituído pelo seu reserva, o Marmadashvili, que até vai bem, mas não faz aqueles milagres que o Alisson fez e que ajudaram o Liverpool a ganhar jogos na temporada passada. E a maré de zica não para por aí não, mano. O zagueiro recém-contratado Giovanni Leone, um jovem italiano de 18 anos, muito promissor até, e que se destacou lá pelo Parma, sofreu uma lesão muito grave, uma ruptura do ligamento cruzado anterior, a famosa LCA. Isso aconteceu logo na sua estreia pelo clube e ele vai ficar afastado por vários meses. Mas ainda faltava um elemento crucial, algo que explica parte da tragédia dentro de campo. Porque além de tudo isso, o Liverpool tem um problema que ninguém esperava. Sim, o sistema ofensivo do Liverpool está falhando e falhando muito, cara. Gakpo, Ekitike e Salah não estão entregando o que se espera. O time cria chances, chega com perigo até, faz infiltrações importantes, mas na hora de definir simplesmente desperdiça. Um exemplo claro disso foi contra o Nottingham Forest mesmo. O McAllister perdeu um gol feito aos 8 minutos e esse tipo de lance vem se repetindo jogo após jogo. Sem fazer gols e tomando muitos gols, a matemática é simples, né? O Liverpool deixou de ser competitivo. E qual a situação atual na Champions League? Bom, no momento em que eu faço esse vídeo, o Liverpool está em 13º lugar com 9 pontos e vai precisar de mais 11 pontos para avançar na competição através de repescagem. Sim, repescagem, porque avançar de forma direta para as oitavas de final na Champions é praticamente impossível do jeito que o time está jogando atualmente. E como se não bastasse, começaram até teorias conspiratórias dizendo que os jogadores estão jogando assim porque querem derrubar o técnico Arne Slot. Mas isso não faz o menor sentido, já que eles tiveram uma temporada excelente com ele, a última temporada, e foram campeões da Premier League. E não há rumores de que o vestiário esteja quebrado, como está acontecendo, por exemplo, com o Real Madrid lá, entre o técnico Xabi Alonso e os brasileiros. A verdade, no Liverpool, é outra, o time está perdido, tática, emocional e fisicamente. E eu digo fisicamente porque o departamento médico daqui a pouco não vai ter mais lugar para ninguém. Além do Leone, que rompeu o ligamento cruzado anterior, tem também o Alisson, que não está jogando por estar doente, o Frimpong, o Bradley e o Florian Wirtz, todos eles com lesão. Algo na preparação física desse time precisa ser avaliado com muito cuidado, é ou não é? Se você está gostando desse vídeo sobre a queda do Liverpool e quer continuar também vendo histórias como essa, se inscreve aqui no canal, dá aquela força também clicando no botão de gostei, beleza? Isso faz com que o YouTube mostre o vídeo para mais pessoas e aí o canal começa a ficar relevante aqui dentro da plataforma, tá ligado? Dá aquela força lá. Agora vamos continuar, porque a história fica ainda mais séria. O futuro imediato não é nada animador para os Reds. Os próximos jogos serão mais difíceis. Existe a pressão crescente da torcida e um elenco emocionalmente destruído, tecnicamente instável e taticamente desorganizado, velho. O Arne Slot precisa fazer ajustes urgentes na equipe. Ele precisa reestruturar a defesa, reduzir improvisações, recuperar o Salah, o Van Dijk e também recuperar todo o meio campo, ou seja, um desafio muito grande, né? E principalmente devolver a intensidade do Liverpool. E aí entra uma questão física mesmo. Senão a temporada que começou com quase 500 milhões de euros gastos pode terminar sem Champions, sem Premier League e sem rumo. E analisando até de uma forma mais fria, a queda do Liverpool não tem um único culpado. É uma combinação de pressão psicológica, de perda de referências, de lesões, de contratações que não se encaixaram, de decisões táticas ruins, de queda de intensidade, dificuldade de finalizar e de um elenco emocionalmente abalado pela tragédia do Diogo Jota. Então, o que era para ser um renascimento após o Jürgen Klopp virou uma decepção. E agora, mais do que nunca, o Liverpool precisa fazer aquilo que o Klopp pediu lá atrás quando ele chegou em Anfield: parar de duvidar e voltar a acreditar. Porque se não acreditar, essa queda pode ser apenas o começo. Mas diz aí, qual desses motivos você acha que influenciou nessa queda do Liverpool? E aproveita também para assistir esse vídeo que está passando aí na tua tela agora. E também muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o gostei, de se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!